Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós temos que nos organizar. Semana que vem, em nome de Jesus, faça o nosso irmão, acho que Diácono, é Diácono? Diácono, oh meu Deus, tem dificuldade com o nome. Diácono Augusto, estará louvando aqui, ó, né? Vai ficar legal. Amém? Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dividir esse ventilador aqui para o pastor está quente, né? Louvado seja Deus. Irmãos, eu louvo a Deus e agradeço por estarmos juntos cultuando a Deus hoje. Oh, glória a Deus. Estou feliz porque hoje meu irmão doidão está aqui presente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que bênção de Deus. Nossa irmã Marineuza. Deraldino eu não posso falar mais não, porque o Deraldino hoje ele me presenteou. Fui fazer uma visita e ganhou um churrasco. Olha que bênção, né? Ei, glória a Deus. Jesus honre este povo grandiosamente. Amém? Irmãos, vamos entrar para a palavra do Senhor. Nosso tempo hoje é um pouco curto, porque hoje é dia de Santa Ceia. Teremos duas ministrações. Eu queria, o pastor acho que vai falar com os irmãos aí, mais próximo do momento da Santa Ceia, para que os irmãos sejam à frente da Santa Ceia hoje, amém? Já estão do lado um do outro aí. Agora a pastora fala com vocês aí, vai dar certo, amém? Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Atos. Louvado seja Deus. Atos 13. Livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Vamos ler apenas o 22. A palavra do Senhor está escrito assim. Atos dos Apóstolos 13, 22. Amém. Parece um pouco com a minha versão, vou ler aqui no telão mesmo, o que está sendo projetado para os irmãos. Está escrito assim a palavra do Senhor. E quando este foi retirado, está falando de Saul, quando Saul foi retirado do projeto que Deus tinha entregado na mão dele, levantou-se-lhe como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Na minha Bíblia está escrito segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que interessante aqui, irmãos. Já que a leitura é pequena, vamos repetir ela. E quando este foi retirado, levantou-se-lhe o rei, outro rei, que era Davi, ao qual também deu testemunho pelos seus atos, pelo seu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem que já estava mostrando para Deus que era capaz, homem conforme o meu coração, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha, irmãos, o tanto que é fácil ser segundo o coração de Deus. Fazei a vontade do Senhor e sejamos segundo o coração de Deus. Amém? Irmãos, para que eu venha entrar na palavra, eu quero pedir ao Senhor para que Ele venha falar nos nossos corações, porque
Deus conhece meu coração e minha sinceridade. Eu não preparei uma palavra, mas Deus tem um propósito de falar conosco. E na sexta-feira nós trabalhamos basicamente dentro deste texto. Não foi em Atos, mas foi em 1 Samuel. E Deus falou conosco. E eu creio que hoje Deus vai novamente falar conosco. Amém? Então repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Irmãos, sexta-feira nós tivemos um culto de ensino talvez um pouco diferente, porque a palavra foi mais direcionada a uma pregação. Mas eu creio também que mesmo que foi uma pregação, ela foi algo que nos ensinou, nos educou e nos fez crescer. E eu peço para que Deus faça isso hoje novamente com os irmãos, para que o que seja explanado e o que seja tirado de mim, não seja de mim, mas do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração conforme Ele quer falar. E quando nós estudamos na sexta-feira, nós fizemos uma leitura onde o rei Saul foi rejeitado por Deus, e Deus lá fala que Ele já separou um outro rei que estava na casa de Jessé. Ele não diz nome como nós lemos, mas lá está dizendo que na casa de Jessé, o belenita, tem alguém que eu já separei como rei, que vai estar no lugar. E ele ainda pede para o profeta: até quando você vai ficar amando, segurando, puxando o saco deste rei que eu não considero mais como rei? Se nós formos olhar as atitudes, por que é que o Senhor não está amando mais Saul, nós vamos entender simplesmente qual que é a diferença de cada 10, uma dá certo. Amém? Mas vamos lá. Na verdade, Deus está isolando Saul, tirando Saul do projeto, porque o povo queria um rei e Deus levantou Saul como rei. Mas Saul, a primeira oportunidade que ele tinha para demonstrar para Deus a sua obediência, ele afastou do Senhor. Às vezes Deus nos dá testes tão simples e nós desobedecemos. O teste que Deus dá a Saul é muito simples: espera até o profeta chegar e vocês farão o sacrifício e vão à guerra. Simples. Quais são as ordens? Esperar. Quando chegar o momento, fará o sacrifício e após isso vá à guerra, e eu abençoarei e vencerá a guerra. Simples. O que é que Saul decidiu? Ele viu que a multidão começou a ficar conturbada e já começaram a ir embora. Para não perder popularidade, isso parece os dias de hoje. Para que não perdesse popularidade, ele pega e fala: pessoal, peraí, não vai embora não, volta aqui, vamos fazer o sacrifício e vamos à guerra. E depois que ele faz tal ato, o profeta chega e fala: hoje você seria aprovado como rei. Mas por causa dessa atitude você perde o direito. E Deus vai levantar, já escolheu outro para assumir o seu trono. E aí, contando essa parte, basicamente a igreja entende por que é que Deus não quis Saul como rei. Desobediência. Se nós formos olhar para o avivamento, eu estou indo para um lado e para o outro até que Deus nos mostre o caminho. Mas se nós formos olhar o avivamento do Senhor, o primeiro passo do avivamento, do maior avivamento que houve em Atos 2, a gente vai ver que é a obediência. Porque os irmãos oravam demais, eles buscavam demais, evangelizavam demais. Não. O primeiro ponto é a obediência, e não começa em Atos, começa lá atrás. Se nós formos olhar no livro de Lucas, se eu não me engano, 24, 49, Lucas, o Senhor Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá eles ficaram.
A Bíblia vai dizer que eles perseveravam em oração, perseveravam no partir do pão, perseveravam na união, perseveravam na doutrina dos apóstolos, insistentemente no mesmo lugar, porque teve uma ordem: espere. E assim aconteceu com Saul, perdeu o direito. Por que desobedeceu? Porque achou que se eu não fizer agora, eu vou perder a autoridade, eu vou perder o poder, as pessoas não vão confiar em mim, já estão desanimando. Se nós olharmos, alguns irmãos não esteve aqui no culto de ensino, mas nós tocamos na vida de Uzias. Uzias, ele era um homem que andava debaixo do projeto de Deus, debaixo da palavra de Deus. Tinha um profeta que educava, que ensinava, e ele cresceu. A história que a Bíblia conta, basicamente, foi o rei mais poderoso da terra. Uzias crescia abundantemente. A Bíblia vai falar que ele edificava casa lá no território inimigo. Ele tinha cidade dentro do território inimigo. A Bíblia vai dizer que longe do seu arraial, muito longe, em outros continentes, se falavam do rei Esaú. Pelo tamanho poder. Eu estava explicando no ensino que tecnologia não foi autorizada naquela época. Na verdade, Deus só autoriza a tecnologia pela palavra de Daniel, que no fim dos tempos, agora, onde nós estamos, a tecnologia ia se multiplicar. E vou dar um exemplo simples que eu dei na sexta-feira, os irmãos vão concordar comigo. O negócio de plantar, como é que chama? Matraca? Não é isso? E o negócio que abre o chão como é que é o nome? Arado. Até esses dias era usado. Era ou não era? Isso nós estamos falando de história de 4 a 5 mil anos atrás. Era utilizado agora 50, 30, 20 anos atrás. Então, a tecnologia ela não foi autorizada a partir do momento que Deus falou, vai acontecer. Daniel falou, vai acontecer no final dos tempos, está acontecendo. Hoje nós temos tecnologia, mas não tínhamos. Se nós olharmos há 50 anos atrás, nós tínhamos um espelho lá do passado. Começava a aparecer carros, automóveis há pouco tempo. Então, não estou mudando de assunto, mas Deus dá a Uzias tecnologia. Tem que ser muito amado para Deus dar algo que ainda não é a época, não é época, mas eu vou te dar a tecnologia. A Bíblia diz que Uzias teve tecnologia. Mas quando ele chegou no auge, tem mais uma, só Uzias e Manassés reinou tão longe, 56 anos, se eu não me engano. Quando Uzias chega a um nível muito alto de conquistas, a Bíblia também vai dizer que ele se assoberbou, o seu coração se exaltou. O que a Bíblia está dizendo? Ele começou a olhar e falar, foi eu. Quem conquistou foi eu. É eu que estou com o poder. Sou eu que faço. Esqueceu que tudo o que aconteceu com ele foi porque Deus o permitiu. Essa é a verdade. E aí Deus o abateu. A Bíblia fala que ele sai de dentro do templo já leproso, porque ele queria fazer oferendas, coisa que não foi preparada para ele queria fazer. Quantos de nós achamos que podemos e queremos fazer coisa que nem foi autorizado nós fazermos? É porque eu tenho condição, eu entro onde quiser. Epa! Nós só entramos aonde Deus autoriza, aonde tem a permissão de Deus. Se nós olharmos para a vida de Nabucodonosor, da mesma forma, se exaltou. A Bíblia fala que quando ele sai para fora do seu palácio e vê aquele jardim magnífico, ele olha e fala, eu sou poderoso, construí tudo isso. Aquele momento Deus fala com ele, foi retirado de ti. A partir desse momento você vai comer com os animais. O orvalho do céu vai cair nas suas costas. E vai sofrer e viver como animal até que reconheças que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens. O que é isso? É nós assoberbarmos e acharmos que quem está fazendo somos nós. A Bíblia lá vai dizer em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia em si mesmo.
e faz dos seus braços a sua força, e por essa atitude aparta o seu coração do Senhor. Está escrito assim. Por quê? Porque a partir do momento que nós saímos cedo e falamos assim, hoje eu vou resolver esse problema meu tudo, é você e você. Mas quando você, antes de sair, você prostra, fala, Senhor, toma conta da minha vida, porque eu não sou nada, eu sou o mais pequenininho, Senhor, me ajuda, faz acontecer na minha vida, porque eu não consigo. Aí a mão de Deus está sobre a sua vida. Mas quando nós assoberbamos e achamos que conseguimos, é você e você mesmo. Não precisa nem de agradecer a Deus. Oh meu Deus, obrigado. Não, foi você que fez. Quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, aí nós estamos sim demonstrando para Deus que nós não somos nada. Nós somos tudo com Ele. Amém? E se nós formos olhar a vida do rei Davi, onde a gente leu que ele foi tomado e levado a ser rei por Deus, Davi era diferente. Davi passou por tremendas tribulações para chegar aonde chegou. Se eu puder dar um nome a essa palavra, o nome da palavra será: até o quando você vai suportar para chegar aonde Deus quer te dar. O que você é capaz de suportar para chegar aonde Deus quer te levar. Se nós olharmos para a vida de Davi, ele já tinha sido ungido pelo profeta, mas ele não era reconhecido como rei. O pai dele manda ele levar queijo para o chefe. Se eu estiver errando, os irmãos me corrigem. Levar queijo e algo para os seus irmãos. Quando ele chega, ele vê um filisteu imenso, poderoso, humilhando o povo de Deus. Enquanto está todo Israel morrendo de medo, a Bíblia fala que eles estão tremendo de medo por causa de um grande homem. Davi não vê um grande homem, Davi vê um homem sem Deus. Vocês estão me entendendo? Porque não faz diferença o tamanho do homem que está do lado de lá. A diferença é se ele serve a Deus ou se ele não serve. Porque se ele não serve, ele não pode comigo. Porque eu estou do lado do que vence todas as batalhas. Assim Davi via. Assim Davi enxergava. Davi enxergou do lado de cá e falou: quem que é este homem? Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus Altíssimo? E os seus irmãos, começa o primeiro ponto. O seu irmão diz para ele: você veio aqui para bisbilhotar, para nos humilhar. Davi foi rejeitado. Primeiro ponto. Deus tinha um projeto na vida de Davi. Deus tinha um propósito grande na vida de Davi, que ele seria um rei de estrutura maior do que todos. Não tem nome maior do que o nome do rei Davi na Bíblia. Eu falei que o mais poderoso foi Uzias, mas o maior nome entre reis é Davi. E para Davi chegar a esse nível, grandes tribulações ele suportou. Não pense, meu irmão, minha irmã, que você vai chegar ao topo da montanha sem passar tribulações, sem ser afrontado, sem ser humilhado, sem ser rejeitado. Pessoas vão te humilhar para ver se você suporta ou não. Pessoas vão te pisotear. Davi já era ungido rei, os irmãos sabiam. Mas ele não era declarado rei porque tinha um rei ainda no trono. Então, Davi poderia se alterar com o irmão: rapaz, você me conhece, você sabe que eu já sou rei. Ele não deu atenção para a conversa do irmão dele. A Bíblia não vai falar isso, mas a Bíblia fala que ele continua, porque o irmão dele afronta ele: você não é um nada, você veio aqui para nos humilhar, para poder ver as coisas aqui e sair fofocando, conversando com os outros. A Bíblia fala que ele deixa aquilo para lá e pergunta de novo: o que está acontecendo? Fala: não, tem um grande homem, um filisteu, que está nos desafiando. Qualquer homem que queira enfrentar ele. Aí ele lança aquele bordão que virou uma potência depois: quem é esse incircunciso? Então, o primeiro ponto, Davi foi afrontado ali, já baquearia ele.
quando ele se demonstra que é capaz de enfrentar o grande homem, ele vai conversar com o rei, pedir autorização para o rei. Segundo ponto, o rei pisoteia mais uma vez. Você é apenas uma criança. Você é um... Dói ou não dói, irmãos? Chegar no lugar e o camarada... Você é incapaz de fazer isso. Essa empresa aqui precisa de homens fortes. Você é fraco. Ele não. Quem que você vai enfrentar? É um homem de guerra, um gigante. O que você está querendo fazer nessa empresa aqui é coisa grande, não é para você. Você é pequeno. Quantos de nós desanima quando tem uma palavra forte, aí joga aquela maldição para cima de você, você é mesmo, sou pequeno. Afasta. E joga tudo fora quando Deus queria te testar para te honrar. Irmão, se não aconteceu na sua vida, se prepare, porque vai acontecer. Pessoas levantarão para poder apontar o dedo para você e falar que você é pequeno. Pessoas vão levantar a mão para você para dizer que você é fraco. Pessoas vão levantar a mão e apontar o dedo para você e dizer que você não é capaz. Isso é natural, se prepara. Não aconteceu não, então se prepara. Eu não vou passar a mão na cabeça, porque vai acontecer. E se estiver acontecendo, louve a Deus e agradeça, porque Ele está te provando algo grandioso, Ele vai te entregar. Se você olhar a Bíblia do começo ao fim, não tem uma vitória sem batalha. Da mesma forma é no nosso natural. Se você não batalhar, você não vai vencer. E nas batalhas tem gigantes. Nas batalhas tem homens grandes. Nas batalhas tem armas melhores do que a sua. A diferença é com quem que você está. Quem é que está guerreando com você? Em quem que você confia? Aleluia. Este é o ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Quando Davi vai guerrear com o grande homem. Quando ele chega, dizem que isso virou até uma tática, né? De guerra depois. Mas quando Davi chega perante um grande homem, ele esnoba ele. Fala, vocês me mandaram uma criança. Isso não é nada para mim. Olha o tamanho desse menino. Vou dar uns tapas nele e mandar ele embora. Nós escutamos, irmãos, isso todos os dias quando nós saímos para a rua. Pessoas tentam nos rebaixar, nos pôr para baixo, às vezes até para ter benefício em cima de nós. Você é pequeno, você não consegue. O gigante veio e acabou com Davi, falou, você não pode. Olha aí, como é que pode? Vocês aí, em vez de vir guerrear comigo, mandam um menino. Para quê? Para mexer no seu emocional e você não continuar a batalha. Só que quando Deus tem um projeto na vida do homem e da mulher, e ele não olha para os lados, ele não escuta as palavras erradas, ele escuta só aquilo que te motiva. Você é pequeno, fala, eu gosto de vencer os grandes. É assim que funciona, porque não é tão feio a gente ficar vendo aquelas... Antigamente eu gostava de ver aquelas Street Fight, não sei, na época, o videogame é antigo demais para os irmãos. Aí você via aquelas briguinhas, aqueles dois bichinhos, os dois bonequinhos lá. Parece pra mim não tinha graça, mas quando tinha um pequenininho ganhava do grandão, eu falava, rapaz, olha que luta boa é essa, bonita. Porque sempre parece que é mais bonito o pequeno vencer o grande, né? Porque é natural o grande vencer o pequeno. Só que o seguinte, Daniel usou, da mesma forma que Davi usou a estratégia de humilhar, Davi usou a estratégia de utilizar quem está com ele. Quantas vezes nós vamos para a guerra, para a batalha, mas vamos sozinhos?
Nós queremos vencer o dia de hoje, mas nós esquecemos. Vamos sair atrasado para o trabalho, a gente larga tudo e vai correndo. Esquecemos o principal: pôr a vida no altar, entregar a vida na mão de Deus. Aí depois que a gente chega lá, já era. Você já começou a batalha. Aqui não. Aqui Davi, quando ele entra na guerra, ele põe em primeiro lugar o Senhor. Você vem com arma, você vem com grande espada, com escudo. Eu vou contra ti, como o Senhor dos exércitos. É Ele que pelejará por mim. Assim seja nós hoje. Guerriemos, mas guerriemos com o Senhor. Não tente pensar que você é grande e forte. Essa eu já venci uma vez, vou vencer de novo. Não, faça como Davi. Davi venceu os filisteus milhões de vezes. Davi vencia os filisteus todo dia. Vencia e eles voltavam, vencia e eles voltavam, vencia e eles voltavam. A Bíblia vai dizer, no final de 1 Samuel, não vou dar ponto exato, porque não veio na minha cabeça agora, mas a Bíblia vai dizer no final de 1 Samuel, que os filisteus se uniram para destruir Davi, quando descobriu que ele seria ungido pela terceira vez. E eles vêm, antes dele sair para todas as guerras, ele se prostrava ao Senhor e falava: vou, Senhor, à guerra. Não faça da sua cabeça, não pense que você sabe. Vai fazer algo, proste-se aos pés do Senhor. Fala: Senhor, eu posso, eu consigo. Não saia comprando imóvel sem falar com Deus. Não saia comprando carro sem falar com Deus. Não saia fazendo negócio sem falar com Deus. Antes de fechar um negócio, espera só um pouquinho. Prostra: Senhor, eu posso. É do Senhor. Se for do Senhor, eu continuo abrindo as portas. Se não for, manda esse sujeito embora, porque é o Senhor que administra a minha vida. Davi falava com o Senhor todas as vezes. A Bíblia vai dizer que na penúltima vez Deus fala: vai. E ele vence os filisteus. A Bíblia vai dizer também que os filisteus se reúnem todos os inimigos. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Juntaram todos e vieram contra Davi. Aí Davi volta. Rapaz, o cara está acostumado, é freguês, acostumado a vencer os filisteus. Não tem nem precisão de falar com Deus. Engano. Quem vive com Deus não faz nada sem Deus. Se eu vivo com Deus, eu não vou subir a rua de cima sem Deus. Se eu vivo com Deus, eu não vou dormir sem Deus. Amém? Quem está me entendendo? Se eu vivo com Deus, eu vou trabalhar com Ele. Se eu vivo com Deus, eu durmo, levanto, trabalho, ando a rua com Ele. Aonde eu for, eu clamo Ele para estar comigo. A Bíblia vai dizer que na última guerra contra os filisteus, ele prostra: Senhor, vou ou não vou? Dessa vez o Senhor fala: não vai mais, já chega. Aí você sabe que o que é o maior problema? Um rei daquela magnitude, daquele poder, daquele nível, ter que afastar. Deus fala para ele: se esconda na floresta. O que as pessoas em volta vão achar de mim e de você? Somos acostumados a ir para frente, dessa vez nós estamos voltando. Tem um negócio bom demais ali para você. Não posso fazer. Que é isso? Você sempre comprou tudo, sempre venceu todas as batalhas. Não, essa não foi autorizada. Deus não deixou fazer. Um homem de Deus, ele tem que ter a coragem, a capacidade de falar sim e não. Posso fazer? Foi autorizado? Sim. Não posso? Não. Simples. E Davi volta, vai, esconde na floresta. A Bíblia diz que o Senhor fala para ele: quando você escutar marcha nas copas das árvores, é porque eu já estou guerreando por ti. Se você quer vencer os seus inimigos de uma só vez, obedeça a Deus. A Bíblia vai dizer que nunca mais os filisteus se levantaram contra Davi. Por quê? Porque ele ouviu e obedeceu
obedeceu a ordem do Senhor. E aquela derrota foi para sempre. Quando nós escutamos o Senhor, nós temos mais futuro, nós somos mais prósperos, nós deixamos de tomar prejuízo, deixamos de prejudicar nossa família, deixamos de ficar mal visto. Por quê? Porque obedeci o Senhor. Simples. Mas o Senhor, você regredi, mas por obediência. Eu não virei caloteiro, eu não virei desonesto. Por quê? Porque eu obedeci a voz do Senhor. É simples. Obedeça a voz do Senhor e Ele fará na sua vida. Quarto ponto. Não vou no quarto ponto. Se põe de pé, igreja, eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Senhor é Deus em nossas vidas. Se nós permanentemente obedecermos a voz do Senhor, escutarmos o que o Senhor fala conosco e obedecermos, o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Tem muito para ser feito na tua vida, meu irmão. Tem muito para ser feito na sua vida, minha irmã. Quem acredita em profecia, começa a receber daí, porque Deus vai fazer na vida de pessoas que estão aqui dentro, que às vezes não acredita mais, não vai, não dá. Isso é difícil demais, é difícil para mim, mas para Deus nada é impossível. Apenas obedeça, apenas seja servo, apenas faça como Davi. Não ponha as riquezas materiais, não ponha os bens preciosos em primeiro lugar. Como eu disse na sexta-feira, eu vou dizer aos irmãos agora algo lindo que acontece na vida de Davi. Quando o seu filho se rebela e eles têm que abandonar o reino, sai toda a equipe de Davi, todos os seus aliados fogem. O reinado de Davi fica para trás. Tudo que ele tinha, os templos, adorações, os grandes quantidades de ouro, fica para trás e ele esconde no meio da mata. A Bíblia vai dizer que todos estão preocupados por causa do financeiro, que tudo lá atrás, tudo ficou para trás, está perdendo. Eu estou perdendo uma finança por causa disso, eu estou perdendo uma casa por causa disso. Nós temos que voltar, rei, nós temos que tomar de novo as suas casas, as suas mulheres, os seus filhos ficaram para trás. Tem muita riqueza, não pode ficar para trás. Aí, a Bíblia vai dizer que Davi ora ao Senhor assim: Senhor, tira tudo de mim, tira toda a riqueza de mim, mas não aparta de mim o teu Espírito. Isso é fidelidade a Deus. Não interessa o que vai acontecer agora ou amanhã, mas esteja ligado em Cristo. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença da minha casa, não tira a sua presença do meu trabalho, não tira a sua presença no altar que eu levantei ao Senhor. Guarda a minha família, guarda os meus filhos. Comece a orar, fale com o Senhor, mas abra o seu coração para o Senhor. Guarda a minha família, Senhor. Guarda, meu Deus, a minha casa, proteja a minha casa, Senhor. O meu projeto, o meu propósito é ser obediente ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer na minha vida, Senhor, e sou falho, sou errôneo. Perdoa-me, mas faça, meu Deus, a tua vontade na minha vida. Só quem crê, dê uma salva de palma bem forte a Jesus. Aleluia, Jesus. Podem vos assentar, meus irmãos. Aleluia. Eu vou estar fazendo uma leitura em 1 Coríntios 11. A pastora já conversou, os irmãos já aí dando andamento. Ana Júlia, desliga a gravação.